pessoal, tudo bem? Então, hoje estou aqui para conversar com você sobre as cartas de Santa Teresinha. Nessa obra que eu tenho aqui, que são as obras completas, eu já venho falando, a última vez que eu conversei com você sobre Santa Teresinha foi no ano passado. Falei então sobre os manuscritos dela, ou História de uma Alma, que seria a autobiografia de Santa Teresinha. Ela escreveu por ordem das Madres Superioras dela, no convento das Carmelitas. E aqui a gente então tem uma coletânea de todas as cartas que Santa Teresinha teria trocado ao longo da vida dela, que se teve acesso, né, no acervo de cartas que ela escreveu ao longo da vida dela. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a compra das cartas especificamente, ou dessa obra aqui completa, caso alguém tenha interesse em adquirir. Lembrando, toda vez que vocês compram pelo meu link, vocês me ajudam, certo? Eu acho que falar sobre História de uma Alma já foi lá desafiante, mas aqui eu acho que vai ser um pouco mais desafiante falar. Então, vamos ver como é que eu me saio. As cartas de Santa Teresinha, para mim, elas foram muito impactantes. Elas foram mais impactantes que a História de uma Alma. Pensem em vocês, como vocês se sentem mais à vontade. Se alguém pedisse, escreva sobre a sua vida. Então, você tem que passar um filtro, pensar o que é mais adequado, o que não é, o que eu vou deixar de fora, o que eu não vou. E tu escrever para um amigo. Escreve aí para um amigo o que tá acontecendo na tua vida. Onde é que tu vai abrir a alma, ser mais sincero, vai jogar sem medo as suas ideias? Provavelmente nas cartas para os amigos. Então eu sinto que realmente aqui nas cartas Santa Teresinha ela se abre muito mais e expressa o sentimento que ela tá tendo diante daquela situação que tá acontecendo com ela na vida. Diferente dela recapitular períodos da vida dela já com outro olhar, talvez, aqui ela tá escrevendo enquanto tá acontecendo. Não que ela se contradiga em nenhum momento, ela é extremamente coerente e aqui nas cartas, inclusive, ela vai desenvolver muito mais a ideia da pequena via, que é como a gente chamou essa doutrina de Santa Teresinha, que se tornou não só santa, mas doutora da igreja, né? Então aqui ela vai falar, esmiuçar muito mais para as pessoas que se aconselham com ela, como seguir esses caminhos de Jesus por um caminho mais rápido, um caminho de humildade, um caminho de se fazer pequeno diante de Deus. A gente vai ter períodos aqui que abrangem a infância dela, o noviciato, depois, próximo da morte dela, enfim, a vida toda. Sobre a linguagem, então, de Teresinha, como eu já falei por aqui, ela continua com a sua linguagem, que é bem particular dela, uma linguagem que vai ter um pouquinho infantil às vezes, uma linguagem muito feminina, sempre usando coisas da natureza, as flores, os passarinhos, os bichinhos, mas não se enganem que a linguagem, por mais que use assim, talvez, algumas analogias, beirando feminino, infantil, a profundidade de Santa Teresinha é realmente de uma doutora. Então, ela era muito humilde nisso, nessa linguagem dela, eu acho que ela só demonstra o tamanho da virtude, da humildade que ela tinha. E aqui, para quem que ela vai dirigir as cartas? Principalmente, então, para os familiares, né, os tios, as irmãs. Ela vai falar também de cartas que ela escreve para as irmãs mesmo que estão ali dentro do Carmelo, convivendo com ela, mensagens cotidianas, assim, que passam de uma para outra. Ela vai escrever também muito para 2 sacerdotes, que ela vai ficar como uma irmã de caminhada missionária, 2 sacerdotes missionários. Santa Teresinha tinha muita vontade de ser missionária, mas sabia que isso era incompatível com a vida carmelita dela, que era uma vida de clausura, de oração, mas ela sente que consegue ser missionária juntamente com esses 2 sacerdotes, auxiliando eles espiritualmente. E as cartas que eles trocam são realmente algumas das coisas mais lindas que eu já li aqui. Inclusive, aqui no final dessa edição da Paulus tem as cartas
pelo menos trechos das cartas às quais ela está respondendo. Então, vale muito a pena a gente vir aqui atrás para ler o que os padres escreveram para ela, o que as pessoas estão perguntando para ela, que às vezes a gente se identifica como se fôssemos nós falando das nossas ansiedades, dos nossos medos com Santa Teresinha e ela respondendo pra gente. Essa foi uma sensação muito boa que eu fiquei de que ela realmente estaria se comunicando, de certa forma ela se comunica conosco aqui. Outra coisa que marca muito a linguagem nessas cartas seria um dos grandes sofrimentos que Teresinha e a família, especialmente a irmã Celina, tiveram, que foi o adoecimento do senhor Martinho, pai delas. Em História de uma Alma, eu já havia comentado, então, sobre esse processo difícil que elas passaram, sobre o tom que isso fica aqui nas cartas. Em certos momentos, a impressão que dá é que Teresinha não tá se importando muito com a situação, ou talvez esteja subestimando, ou até sendo indiferente a ela, porque sempre que as irmãs entram nessa questão de sofrimento do pai, de doença, ela diz que Jesus quer dar essa cruz para elas, justamente porque ama muito. Isso às vezes soa indiferente, mas a gente vê que não é. E especialmente em uma das cartas que tem aqui, que era o momento em que Santa Teresinha ia passar pela tomada de hábito dela. E o pai havia tido uma breve recuperação, e então elas estavam com muita expectativa que o pai participasse desse momento que era tão, tão importante para Teresinha. Mas o que acontece é que ele volta a adoecer. O tio vem e diz que seria totalmente inviável ele participar. E isso, então, se torna impossível. Ele não vai participar desse momento. Santa Teresinha escreve a carta para Celina chorando, né? E a gente sente mesmo que ela deve estar escrevendo, assim, aos prantos aquela carta. E dizendo que, afinal de contas, Deus quis testá-las mais uma vez, e isso foi um golpe muito maior, porque havia essa expectativa de melhoria, havia toda uma expectativa de que ele realmente estivesse melhorando, que ele estava dando sinais, mas essa expectativa cai por terra, e ela diz que Jesus quer que o coração dela seja só dele. Mas a gente vê que por mais que ela esteja, sim, aceitando a vontade, ela não deixa de sofrer com isso, e ela sofre muito. Então, não é indiferença, é um grande ensino mesmo de como lidar com esses reveses da vida, aceitando a vontade de Deus, mas com a consciência de que, às vezes, isso não vai aliviar de forma nenhuma o sofrimento, né? É um sofrimento que é sentido. Então, Santa Teresinha não fala mesmo da boca para fora sobre aceitar o sofrimento. Ela vive esse sofrimento. Bem, então eu separei algumas cartas aqui, gente, para tentar demonstrar um pouco da riqueza que tem aqui. Algumas das que mais me marcaram, mas já digo de cara que vocês devem fazer a leitura dessas cartas. Acho que vale muito a pena. Quem gostou de História de uma Alma, não pense que se encerrou aí. Vale muito, muito a pena ler as cartas dela, onde a gente entende mais ainda essa pequena via de que ela fala, né? Esse caminho de humildade. Então eu vou separar algumas. Não esperem aqui que eu fale com tanta propriedade. Se querem propriedade, busquem alguém que realmente estudou a fundo Santa Teresinha. Eu vou falar daquilo que eu senti, que me marcou muito, que eu sinto que me ajudou na minha caminhada. Então a carta 142 se destina a Celina, que era irmã de Santa Teresinha, e era uma pessoa que ela tinha uma afinidade gigante. Então, com certeza, de algumas das cartas mais marcantes aqui vão ser as cartas que ela escreve para Celina, que ela abre toda a alma dela. E ela fala, então, Celina, essa resposta chega porque Celina está cuidando do pai doente e dizendo que ela sente que não está fazendo nada certo na vida, né? Ela diz que, ao contrário dela, as irmãs todas estão no Carmelo, vivendo a sua vocação. E ela, por outro lado, ela não faz nada, ela só cuida do pai. Então, Santa Teresa quer esclarecer para ela que a grandiosidade não consiste em fazer muito, mas em amar muito. E às vezes é um caminho simples que ninguém talvez valorizasse, que é o que realmente Jesus quer. E fazer a vontade de Jesus é o que mais importa. Então ela diz assim, o mérito não consiste nem em fazer, nem em dar muito, mas antes em receber, em amar muito. Outra carta que então me chamou a atenção é a sequência dessa, também para Celina.
em que ela fala assim: quando sou incapaz de rezar, e incapaz está com letras maiúsculas, de praticar a virtude, é então o momento de procurar as pequenas ocasiões, os nadas que causam prazer, mais prazer a Jesus do que o império do mundo ou o martírio generosamente sofrido. Por exemplo, um sorriso, uma palavra amável quando eu teria vontade de não dizer nada, ou de me mostrar aborrecida, etc, etc. Então, ela tá dando pequenos exemplos do dia a dia, cotidianos talvez, que custam muito pra gente. Essa é a pequena via. Fazer a vontade de Jesus nas pequenas coisas. Só para dar um exemplo aqui, tem um momento no livro que Santa Teresinha tá doente, ardendo em febre, muito mal, não consegue nem ficar em pé, e uma irmã não percebe isso, não percebe o mal-estar dela e pede ajuda num trabalho. E a irmã, no caso de sangue, né, que é a Madre Inês de Jesus, ela repara que Santa Teresinha faz uma pequena expressão de cansaço ou de, enfim, uma emoção, ela não diz que emoção é essa, e Santa Teresinha se sente muito mal. E essa irmã, na verdade, vem a ela e pede desculpas por ter pedido que ela fizesse um trabalho quando estava mal, e Santa Teresinha se sente extremamente envergonhada por ter demonstrado, dado a entender de alguma forma que ela estava mal, estava cansada. Ou seja, coisa que para nós é mais do que corriqueira, né? A gente pensa, pelo amor de Deus, eu tô cansada, eu tô doente, se a pessoa vem me pedir coisa, né? A gente ainda fica indignado e cheio da razão. Ao contrário, Santa Teresinha, ela não se sente cheia da razão, ela se sente envergonhada de ter demonstrado isso. Então, isso é uma pequena cruz, né? É um pequeno sofrimento que ela fazia para Jesus, né? Então, quantas oportunidades no nosso dia a dia a gente não tem de ouvir um choro de criança, uma reclamação do colega e segurar, não reclamar, né? Retrucar de uma forma amorosa. Então, diversas são as chances, as oportunidades diárias que a gente tem e desperdiça, mas essa seria a pequena via. E ela ainda tem essa humildade de dizer, Celina, tenho medo de não ter dito o que era necessário. Talvez irás pensar que eu sempre faço aquilo que digo. Oh, não sou sempre fiel, mas nunca desanimo, abandono-me nos braços de Jesus. A gotinha de orvalho afunda mais para dentro do cálice da flor dos campos. Então, ela vai falando dessa humildade que a gente tem que ter. Não quer dizer que a gente sempre vai acertar, mas ter essa confiança e essa entrega para Jesus. Acho que isso é um resumo da pequena via que ela vai nos dando nessas cartas. Então, ela vai falando assim que a nossa participação, a nossa obra, o que a gente realmente faz é muito pouco, é muito pequeno, mas que Deus quer isso de nós para que Ele venha e faça o maior trabalho. Então ela dá aqui um exemplo que é aquela pesca milagrosa que tem no Evangelho. Santa Teresinha se vale muito da linguagem do Evangelho. Então ela fala que os pescadores, né, no caso Pedro, os discípulos, trabalharam a noite inteira tentando pescar e não conseguiram nada. E Jesus dá uma ordem, avancem para águas mais profundas, e eles fazem isso até mesmo sem acreditar que ia dar certo. E Jesus vai lá e faz o grande milagre da pescaria, que as redes quase se rompem de tantos peixes. Seu trabalho foi agradável a Jesus, queria provar-lhes que só Ele pode nos dar alguma coisa. Queria que os apóstolos se humilhassem. Jesus não teria feito milagre, mas ele não tinha nada. Assim Jesus encheu depressa sua rede de tal maneira a quase rompê-la. Eis aí o caráter de Jesus. Dá como Deus, mas quer a humildade de coração. E assim outros exemplos que a gente pode ver que se repetem, como a multiplicação dos pães. Então, a multiplicação dos pães, o que foi ofertado? Né, alguns pãezinhos e alguns peixes que seriam totalmente incapazes de alimentar uma multidão, mas Jesus fez questão que alguém trouxesse alguma coisa, que alguém fizesse algo, e ele pega esse nosso trabalho humano, que por si só nunca é suficiente, e ele multiplica, e assim é com tudo. Se a gente pensar nas nossas ofertas na igreja, seja elas financeiras, dízimo, Deus precisa do nosso dinheiro, Ele só criou o universo inteiro. Então não, Ele não precisa, mas Ele quer precisar. Deus precisa que a gente realmente anuncie o Evangelho. Ele não precisa, mas Ele quis precisar de nós. E assim também a nossa própria mudança interior,
A gente podia usar essa analogia, né, da criança que tenta subir os degraus e não consegue, mas ela tenta, e daí Jesus vai lá e carrega ela. Então, parece que Deus espera esses nossos pequenos passos e essa humildade de coração de saber que quem faz a obra é Ele, a gente só luta. Ele ganha por nós. Tem uma carta aqui, gente, que ela me chamou, assim, em particular atenção. Eu chorei um monte lendo ela. Eu acho que ela vai falar muito, especialmente para pessoas, tá, que já vivem em comunidade. Uma paróquia, por exemplo. Mas isso também pode valer para outros ambientes. Mas eu vejo particular interesse para quem tem uma vida comunitária, né? Uma vida de... Aqui ela tá falando do que acontece dentro do Carmelo, mas certamente isso vale também para as paróquias. Eu acho que isso é um recado muito, muito importante. Esses dias eu vi um vídeo do Frei Gilson falando das pessoas que reclamam dos seus párocos, dos seus padres, e não pensam que os nossos olhos têm que estar fixos na cruz. Então, o que aconteceu aqui? A gente está mais pro fim do livro, no priorado da Madre Maria de Gonzaga. Antes de Madre Maria de Gonzaga, quem havia sido madre era justamente a irmã de Santa Teresinha, uma das irmãs dela, irmã de sangue, eu digo, e que havia agradado muito o priorado dela. Então agora, quem havia sido eleita foi a Madre Maria de Gonzaga. Só que essa nova eleição precisou de 7 escrutínios, que seriam, pelo que eu entendi, 7 votações, enfim, toda uma determinação para ver se vai ser mesmo. 7. Então, quer dizer, ela não foi eleita por unanimidade, ela não foi eleita de uma forma fácil, foi uma eleição muito difícil. E isso gera uma humilhação para aquela pessoa que foi eleita, saber que ela entrou ali, né, que ela não foi tão bem aceita. Então, ela tá sofrendo muito com isso. E Santa Teresinha, que teria tudo, se a gente parar pra pensar no modo mais humano, né, de dar razão para essa insatisfação, porque provavelmente ela teria muito mais para apoiar a irmã dela, que havia sido a prior anterior. Ela não mostra essa preferência, bem pelo contrário, escreve uma carta, assim, incrível, né, que ela faz uma espécie de analogia. A Madre Maria de Gonzaga seria a pastora. Todas as irmãs do Carmelo seriam as ovelhas e ela seria o pequeno cordeirinho. Cordeirinho vai lá e fala com Jesus e faz 4 questionamentos para Jesus, todos muito pertinentes. O primeiro questionamento que ela faz, então, é por que permitir que a pastora sofra tanto? Então, gente, assim, ó, pra mim é muito emocionante a forma como Santa Teresinha vai colocando. Então, para começar, por que do sofrimento? É porque eu amo tua pastora. Por toda a sua vida guardei um cioso cuidado. Já sofreu muito por mim em sua alma, em seu coração. Faltava-lhe, contudo, a prova de escol que acabo de lhe enviar, depois de ter preparado desde toda a eternidade. Então, aqui Santa Teresinha quer dizer que Jesus espera mesmo o sofrimento e a cruz como uma preparação das almas que ele mais ama. Segunda pergunta, então, do Cordeirinho, o espírito do mundo, né, que seria por que o espírito do mundo parece ter tomado conta dessas irmãs que reclamam da priora, né? Talvez a gente poderia pensar nas nossas comunidades, né? Quando todo mundo começa a reclamar do seu padre, do seu pastor ou do seu coordenador. Enfim, quando essas reclamações elas não têm um tom muito cristão e acabam tendo um tom mais reclamão, mais mundano. Então, o espírito do mundo consegue tomar conta das nossas comunidades? E aqui Jesus vai responder que sim. É verdade, respondeu Jesus. O espírito do mundo se infiltra até no meio dos prados mais longínquos, mas é fácil de se enganar no discernimento das intenções. Eu, que tudo vejo, que conheço os pensamentos mais secretos, te digo, o rebanho de tua pastora me é querido entre todos. Então, mesmo que a nossa comunidade tenha problemas, ainda assim, ela é muito amada por Jesus, com todos os problemas que tem, e ela vai servir de instrumento para a conversão das pessoas. Terceira pergunta do
terceiro questionamento do cordeirinho. Por que Jesus permite que os corações sejam endurecidos? Não, né? Pergunta por que ele permite que essas irmãs ali, no caso, tenham um coração tão duro. Se ele falasse, sua prova desapareceria. Seu coração iria se encher de uma alegria tão grande que seu cajado nunca lhe teria parecido tão leve. Mas não quero retirar-lhe sua aprovação. Quero apenas que ela compreenda a verdade e que reconheça que sua cruz lhe vem do céu e não da terra. Então, Jesus permite mesmo que as pessoas endureçam o coração para a nossa prova, né? Deus, afinal, respeita a nossa liberdade, né? Isso me lembra também aquela conversa lá do Antigo Testamento que Moisés queria livrar o povo hebreu. Deus endureceu o coração do faraó. Na verdade, o faraó tinha o coração duro porque queria, mas Deus permitia isso como uma prova também. E o quarto questionamento, então, do cordeirinho, por que justamente daquelas pessoas que a irmã, no caso a madre, amava mais, né? Ela amava tanto aquelas irmãs, porque que elas tinham que ser a razão da tristeza dela. Essa para mim foi a mais cortante. Então, se a gente pensar de novo nessa comunidade, nossos irmãos de caminhada, porque muitas vezes eles que nos causam tanta tristeza, tanto aborrecimento, justamente, né, acho que é uma das reclamações mais comuns na igreja. A gente quer se aproximar das pessoas, quer ter uma comunidade e se decepciona com as pessoas. Então Jesus diz, então, mostrando ao cordeirinho seus pés, suas mãos e seu coração adornados de luminosas feridas, o bom pastor respondeu, olha essas chagas, são as que recebi na casa dos que me amavam. É por isso que são tão belas, tão gloriosas, e que por toda a eternidade seu fulgor arrebatará de alegria os anjos e os santos. Isso é compartilhado o sofrimento do próprio Cristo, que foi morto e sofreu por conta do abandono e da traição daqueles que ele mais amava, dos próprios discípulos, do lugar em que ele cresceu, em que ele nasceu e cresceu, no meio daquela gente que ele amava e fez tudo por eles, operou milagres, foi por eles mesmo que ele foi morto. Então, Jesus nos concede essa graça de participar do sofrimento dele quando o nosso sofrimento vem também daquelas pessoas que a gente ama, seja talvez a nossa família, enfim, pessoas que a gente ama, mas que acabam nos fazendo sofrer. Deus permite também. Então, essa carta 190, assim, pra mim, ela foi um ensino, ela foi uma pedagogia em 3 páginas. Eu achei incrível. Então, gente, eu só queria falar de mais 2 cartas que têm relação com a misericórdia de Jesus, que eu acho que não dá pra ficar de fora. Outros santos que falam da misericórdia de Jesus seria Santa Teresa d'Ávila e Santa Faustina, dos Diários de Santa Faustina, que eu nunca fiz resenha, mas foi um livro que me marcou demais, e eu acho que esse é um assunto que pega qualquer cristão. Então, na carta 191 para Leônia, que é outra irmã de Santa Teresinha, ela vai falar da misericórdia. E ela usa também outra analogia que ela cria. Então, ela vai dar o exemplo de 2 crianças. Uma delas faz traquinagem, faz maldade e foge do olhar da mãe. E outra criança faz as desobediências, as teimosias, mas corre correndo para os braços da mãe para pedir desculpa. E diz que não vai mais fazer. E a mãe rapidamente perdoa essa criança e o coração daquela mãe fica, sabe, quando a gente diz, nossa, amolece o coração da mãe, porque a criança tá pedindo desculpas, mesmo que a mãe saiba que essa criança vai cair de novo no erro, enquanto aquela outra criança que foge, que tem medo da mãe, ela acaba gerando mais angústia para essa mãe, mais preocupação para essa mãe, e acaba se afastando. A Teresinha tá usando essa analogia para falar de como a gente tem que confiar na misericórdia de Jesus, se entregar para ela, como essa criança que mais ter aprontado todas, vai lá e se atira. Não quero nem saber, eu confio. E outra carta, então, que ela vai falar para um dos padres que ela acompanha, é a carta 261, que é uma carta, gente, que ela escreveu, assim, no fim da vida, muito mal já. E ela até fala para esse sacerdote que ela acredita que só esteja escrevendo porque Jesus quis mantê-la viva para responder essas cartas dele. Então eu entendo que assim Jesus quis que Santa Teresinha ficasse viva mais tempo para responder para todos nós. O próprio padre escreve para ela dizendo assim:
E ela fala, ela repete: sou inteiramente da vossa opinião. O coração divino entristece-se mais com 1000 pequenas indelicadezas de seus amigos do que com as faltas, mesmo graves, que as pessoas do mundo cometem. Esse padre se sentia muito pecador e distante dessa misericórdia de Deus. Inclusive, ele fala que tem medo que quando Santa Teresinha chegasse no céu, Jesus ia começar a falar para ela todos os pecados que ele cometeu e Santa Teresinha já não ia amar mais ele. E ela fala que, se em parte ela vai se parecer com Jesus na santidade e na justiça, ela também vai se parecer com a misericórdia. Então, ela certamente vai amar ele tanto quanto, ela está sempre assegurando ele disso. No entanto, irmãozinho querido, parece-me que apenas quando os seus, não percebendo suas contínuas indelicadezas, fazem delas um hábito e não lhe pedem perdão, é que Jesus pode dizer estas comoventes palavras que a Igreja lhe põe na boca durante a Semana Santa. Essas chagas que vedes no meio de minhas mãos são as que recebi na casa dos que me amavam. Quanto àqueles que o amam e que vêm, depois de cada indelicadeza, pedir-lhe perdão lançando-se a seus braços, Jesus estremece de alegria e diz a seus anjos aquilo que o pai do filho pródigo disse a seus servos: vesti-lhe com seu primeiro traje, ponde-lhe no dedo um anel. Alegremo-nos, meu irmão, como são poucos conhecidos a bondade e o amor misericordioso de Jesus. É verdade que para gozar destes tesouros é preciso humilhar-se, reconhecer seu próprio nada. Eis aí o que muitas almas não querem fazer. Meu irmãozinho, não é assim que agis. Então, aqui para mim ela sintetiza tudo que eu venho falando aqui que me chamou a atenção. Então, nessas cartas, que Santa Teresinha fala dessa misericórdia, mas essa misericórdia, para ser recebida, ela tem uma prerrogativa, que é a nossa humildade. Um coração soberbo não pode ter as graças de Deus. Então lembra daquela oração do fariseu, né, que diz: que bom que eu não sou como esse pecador, né? Quando a gente se sente assim diante de Deus, é difícil receber a ajuda dele. A gente tem que ser humilde, saber das nossas limitações, e aí sim a gente pede perdão para Deus e recebe essa graça. Se a gente, depois que peca, né, e eu falo isso por mim, sente assim: meu Deus, como é que eu fui fazer isso? De certa forma, a gente está mostrando aquela soberba que existe dentro de nós, de não conseguir se reconhecer pecador. Se a gente sabe que é pecador, a gente já nem se surpreende tanto. Não é surpreendente que eu tenha caído. Milagre é eu não ter feito pior. Então, eu conhecendo essa minha miséria, eu consigo me entregar melhor para Jesus, entender que só com ele eu posso caminhar. E aí Jesus vem e faz a obra dele em nós. Então a gente não pode desconfiar. Isso era uma coisa que Santa Faustina falava muito nos diários dela, que Jesus dizia para ela: eu não gosto quando as pessoas desconfiam da minha misericórdia. Então a gente tem que acreditar mesmo na misericórdia de Jesus com toda a confiança e saber que não é por nós que a gente acerta. Toda vez que a gente acerta é porque Jesus fez algo em nós. E se a gente cai, a gente só precisa lutar, deixa que ele vence por nós. Então eu achei que as cartas acabaram realmente sintetizando muito mais todo o pensamento de Santa Teresinha. É um livro que é necessário voltar, para mim tá tudo marcado e sublinhado, assim, para mim voltar de tempos em tempos. Além do que, a gente vai encontrar outras coisas nesse livro que são interessantes quando ela era criança. E também humor, alguns momentos realmente engraçados na narrativa de Santa Teresinha, especialmente uma que ela conta de uma lagosta que foge da panela lá no Carmelo e faz uma bagunça na cozinha, assim, é bem engraçado. Então é legal essa linguagem dela também, de uma pessoa muito normal, muito como nós, muito humilde, né, não queria nada de especial para si, queria ser a última. E a gente só aprende essa humildade lendo. Então eu recomendo altamente que vocês leiam as cartas de Santa Teresinha. Eu fico por aqui, agradeço a todos que assistiram até aqui, deixem nos comentários o que vocês acharam e até o próximo vídeo.